E aí, meu amado fera, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Acabei de gravar uma live bacana, massa, sobre funções inorgânicas e reações de neutralização. É uma live grande, mas vale a pena, somente para você que quer fazer Enem ou qualquer vestibular. Muitos macetes, muitas dicasinhas para que você tenha condições de fazer qualquer prova no Brasil. Mas o negócio é que, mais uma vez, esse bendito celular não gravou a minha live toda. Eu tive que ficar parando e tal, e ele não gravou. Então, eu só apareço no final dessa live. Bacana dessa aula. Então, mas vai aparecer minha fotinha lá, como sempre, eu sempre falo e tal, vai lá, aquele negócio todo. Mas fica até o final, vale a pena o vídeo. Eu dou macetes, dicas para você resolver reação de neutralização rápido. Fazer o balanceamento dela rápido, principalmente quando vai formar um sal ácido, hidrogenossal, ou um sal básico, hidroxal. Beleza? Tudo jóia? Galera, fique com Deus. Agradeço demais vocês estarem assistindo essa live, ter ficado até o final, quem assistiu até o final. Você que vai assistir agora, muito obrigado, tá? Por essa força aí. Bacana? Um beijo, fique com Deus. Fui. Beleza? Agora eu vou falar das bases, certo? Para a gente ir para o que eu mais quero na aula de hoje, é fazer a reação de neutralização. Então, segundo, bases. Característica das bases: ter o sabor adstringente e dissociar o íon H-, de acordo com Arrhenius, né? Se você pegar uma base, por exemplo, o NaOH. Outra coisa, toda base ela tem um OH, toda a base. E o legal é que essa quantidade de OH já determina o NOx do metal que está ligado a ela, do cátion que está ligado a ela. Então, NaOH em água forma um cátion e a hidroxila, OH-. Aqui a gente diz que houve uma dissociação. Beleza? Então, a gente aqui, que esta cidadoa em água forma os íons H+, o sódio H+, e a hidroxila. Bacana? Aqui no caso houve uma dissociação. Não, qual é a diferença de ionização para dissociação? Cena dos próximos capítulos, tá? Daqui a pouco eu vou falar para você e vou falar uma coisa que talvez você nem saiba. Talvez você saiba o básico, mas tem uma coisa que talvez você não saiba. São 3 fatores que diferenciam a ionização da dissociação. Certo? Então, bases, se você tiver, por exemplo, no caso do alumínio, AlOH3. 3 já é o NOx do alumínio. Então, é Al mais 3 mais 3OH aqui para fazer o balanceamento, né? Então, aqui houve o quê? Uma dissociação. Não houve uma ionização, tá? Houve uma dissociação. O que aconteceu aqui? Eu quebro a ligação. Aqui entre o sódio e o OH e o alumínio. Pronto. Já tem um ponto aqui legal pra gente. Quando eu quebro a ligação, cadê? Pronto. Quando eu quebro essa ligaçãozinha aqui no ácido, entre hidrogênio e o cloro, entre hidrogênio e o ânion, eu estou quebrando a ligação covalente. Porque ocorre entre hidrogênio e não metais. Geralmente isso, tá? Bom, aqui nas bases eu estou quebrando ligação iônica, por isso que eu estou formando íons. Bacana? Certo? Bom, vamos classificar aqui algumas bases. A força das bases, Sandrão, é o mesmo raciocínio. Quanto mais íons você produzir, maior é a força da base, certo? A ionização. Bom, então vamos lá. Primeiro, vou falar sobre a força das bases, né? Eu fiz de azul, foi? Força das bases. Sandrão, quando é que uma base é forte?
base forte. Bem simples. Não tem erro. Quando uma base é forte, pronto. Quando o elemento químico que estiver ligado ao OH, esse carinha for da família 1A ou 2A. Exceto, Sandrão, tem? Tem. Exceto o magnésio. Tem uma coisa muito importante que às vezes o aluno... Eita, já ia... Falei do magnésio, lembrei. Observação do tio Sandrão, importantíssimo. Praticamente você não existe base com o primeiro elemento da químico da família 2A, que é o berílio, certo? Ou seja, praticamente não existe hidróxido de berílio. Você deve estar perguntando por quê, né, Sandrão? Porque o berílio é um átomo muito pequeno, então os elétrons estão bem próximos do núcleo. E você sabe que eu tenho que quebrar essa ligação iônica, né? Como ele é muito próximo, dificilmente você consegue quebrar por causa da atração entre elétrons e o núcleo, certo? Então praticamente não existe hidreto de berílio, certo? Bom, então eu posso, se eu for aqui fazer os exemplos, eu posso fazer aqui vários exemplos de uma base forte. Por exemplo, deixa eu só ver qual foi a cor que eu coloquei aqui nos ácidos. Coloquei preto. Eu tenho esse toque. Se eu fiz um jeito de uma cor, tem que ser... Quem assiste minha aula sabe que eu faço as coisas com a mesma... O exemplo é tudo vermelho. Se o exemplo foi preto, aí eu tenho que escrever de preto, que é o caso que eu vou fazer aqui agora. NaOH é uma base forte? Por quê? Porque o sólido é da família 1A. KOH é uma base forte? Porque o potássio da família 1A. Ca CaOH2 é uma base forte? Sim. Por quê? Porque o cálcio é da família 2A. Bacana? Beleza? Então, e etc, né? Então tá aí as bases fortes. Então quem é fraca? Todas as demais, certo? Teve prata, MgOH, o magnésio, é uma base fraca, certo? Então tá aí a base forte. Solubilidade. É importante você saber um pouco da solubilidade das bases, tá? Então, solubilidade. Solubilidade. Das bases. Então vamos lá. Solubilidade das bases, a gente tem as bases solúveis, as bases pouco solúveis e tem as bases, os livros gostam de chamar de insolúvel. Na verdade, não é totalmente uma coisa insolúvel, aquela que você botar não vai dissolver de jeito nenhum, mas na verdade, de uma forma ou outra, como a ligação iônica, de todo jeito você vai solubilizar um pouco. Então eu gosto de chamar de praticamente insolúvel. Certo? Então vamos lá. Quando é que é uma base solúvel, Sandrão? As bases solúvel, pouco solúvel, insolúvel está diretamente ligada à força também. Então, por exemplo, são bases solúveis quando o carinha que está ligado ao OH
for da família 1A e for o amônio, olha aqui, ó. Acompanha a live que eu fiz lá com o professor Sérgio de História, foi uma live bacana sobre o nitrato de amônio decorrente desse acidente que teve em Beirute, né? Não sei quando é que meus caras no YouTube vão assistir essa aula. Estou gravando essa aula. Que dia hoje? Fica dia 13, não é isso aí? Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Beleza? Quando é que é uma base pouco solúvel, Sandrão? Pronto, uma base pouco solúvel é quando o cátion que está ligado ao OH, aí você já tem que ter dois, né? Dois OHs, for da família 2A, porque o NOx dos caras da família 2A é mais 2, então 2A. Agora existe a exceção? Existe, de novo. Exceto. Não pode vir todo mundo da família 2A, menos quem? O magnésio. Certo? E praticamente insolúvel, Sandrão. Aí, meu brother. Todas as demais, inclusive com o magnésio. Certo? Então, todas as demais. Bacana? Tudo certo? E para finalizar essa parte aqui, nós vamos falar agora de nomenclatura. Beleza? Nomenclatura das bases. Nomenclatura das bases. Bacana? Na nomenclatura das bases, nós vamos analisar primeiro a galera que tem NOx fixo. Ou seja, aquela galera que não vai variar o NOx nem a pau. Então, por exemplo, quem são eles? Os caras da família 1A, a prata e o amônio. Os caras da família 2A, o zinco e o cadímio, o alumínio e o bismuto. Oi, Sandra, não entendi não. Pois é, peraí, viu? Deixa eu me organizar aqui que você vai entender. Todos os carinhas da família 1A tem NOx mais 1. Não varia. Sempre vai ter NOx mais 1. 2A, zinco, cadímio, mais 2. 1A, prata e amônio também, mais 1, tá? E alumínio e bismuto, mais 3. Então, esses caras, você não precisa indicar o NOx. Como? Assim, ó. Exemplo. Se você tiver NaOH, CaOH2, AlOH3. As bases também são chamadas de hidróxido, certo? Então você tem aqui o hidróxido de sódio. Não precisa indicar um como sendo o NOx dele. Não. Quando você disser assim, hidróxido de sódio, eu já sei que ele tem um OH só. Certo? Hidróxido de cálcio. Não precisa indicar que o cálcio tem 2 OHs. Botar um 2 em organismo humano ou final incolor. Não precisa. Porque como o NOx dele não varia, eu já sei que hidróxido de cálcio tem 2 OH. Qual é o plural de OH, hein? É OHs? Responda aí, galera. Vocês que são fera em português. Hidróxido de alumínio. Precisa indicar qual é o NOx do alumínio, mais 3? Não precisa. Agora, a galera que varia o NOx, eu vou botar aqui os caras mais importantes, tá? Os caras que tem NOx que varia o NOx. São eles, por exemplo, vou começar pelo NOx, tá?
NOx mais 1 e mais 2. Daqui a pouco eu coloco. NOx mais 1 e mais 3. NOx. Se eu fiz de roxo, eu tenho que fazer roxo. Mais 2 e mais 3. NOx mais 2 e mais 4. Bacaninha? Beleza? Por exemplo, ei, Sandrão, quem é que tem NOx mais 1 e mais 2? O cobre. Quem tem NOx mais 1 e mais 3? O ouro. Quem tem NOx mais 2 e mais 3? Aí tem um bocado. Aí nós temos o ferro, o níquel, o cobalto, o cromo, beleza? E etc. Mas esses são os principais. Quem tem NOx mais 2 e mais 4, Sandrão? Os principais, chumbo e manganês e etc. Aí esses carinhas aqui, aí sim, aí você tem que fazer a seguinte parada, meu irmão. Olha só. Se eu botar aqui, ó, CuOH, pronto, eu tenho duas nomenclaturas para esse cara. É mesmo, Sandrão? É, eu tenho duas nomenclaturas. Deixa eu só... Quais são as duas nomenclaturas? Uma é você colocar em algarismo romano quantos OHs ele tem. Esse é o mais fácil que existe, né? Você vai botar... hidróxido de cobre 1 em algarismo romano. Deixa ele aí, tá? Se vier 2 OHs, Sandrão, como é que eu faço? Bom, se teve 2, você coloca aqui, ó, hidróxido de cobre 2. Daqui a pouco te ensina outra. Ah, Sandrão, no caso do ferro. Ferro pode ter um cara com 2 OH ou com 3 OH. Então, por isso que o NOx dele varia. Certo? Olha só. Ferro. Então, você vai ter aqui, ó, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Bacana? Tudo certo aí, né? Agora, Sandrão, vamos lá. Você pode escolher a outra nomenclatura, que é o com final ico ou uso. Ico ou final uso. Qual é a diferença, Sandrão? Vos lhe direi agora. Ico é para quando o cara tem o maior NOx. Igual os ácidos. Lembra que os maiores NOx, o final é ico? Pois é. Oso, menor NOx. Mas geralmente é assim. Já vou lhe dar um macete. Se o cara tiver maior NOx, geralmente ele é mais 3 ou mais 4. Ou seja, quando ele tem 3 OHs ou 4 OH. Beleza? Agora, quando é que ele vai ter o final oso, Sandão? Porque ele vai ter os menores NOx, é quando ele tiver quando ele tiver 1 OH ou 2 OH, porque o NOx vai ser 1 e 2. Qual é a única exceção a essa regra? O mercúrio, que não está na nossa lista aqui, como eu disse a você, é uma aula mais rápida, não vou fazer esses aprofundamentos. Mas temos aqui, ó, o cobre. A única exceção a essa regrinha, o mercúrio, como eu falei, e o cobre. O cobre, quando tiver 2 OHs, que é esse caso aqui, ele terá o final ico. Mas mais um tem um final oso, igual a regra que Sandrão fez ali.
Então olha só que bacana. Vamos botar a outra nomenclatura agora. Vou pegar uma outra cor aqui para a gente copiar aqui agora, certo? Como vai ficar o carinha aí? Vai ficar assim, ó. Cobre, hidróxido, aí é que vem. Cobre, o símbolo dele é Cu, cara. Onde é que está o U no cobre? Não tem, mas em latim tem, né? Então, aí fica o prefixo cupre, com P, não com B. Então, vai ficar cupricocuproso. É só ver, teve um OH só, então o final é uso. Então ele é cuproso. Teve 2 OH, o final é uso. Qual é a única exceção? O cobre. Então ele é o hidróxido cúprico. Beleza? Ferro. Quantos OH tem ali? 2. Ah, então o Sandrão já me ensinou. É hidróxido, o final é uso. Ferroso. O único que tem 2 OHs e o final é uso, desculpa, é o cobre. E o mercúrio também. Então, agora, quantos OH tem aqui o ferro? Ah, Sandrão, o OH tem 3 ferros. Bacana, 3 ferros. Então, hidróxido. Cadê o azul? Hidróxido, final ico. Férrico. Certo, galera? Estamos conversados aí, tá tudo bacana? Dúvidas? Bora? Tem dúvidas, galera? Tudo certo, né? Ó, na próxima live, é para mim isolada, para tirar dúvidas e tal, mas uma galera pode participar, tá certo? Essas lives assim, a galera pode participar. Bacana? E se você está assistindo essa aula no YouTube e quer participar, me manda um oi, que eu mando o meu telefone e você, igual a Cart fez, entra no nosso grupo e você fica sabendo das lives, né? Recebe os simulados, etc e tal. Galera, agora nós vamos fazer aquela observação que Sandrão falou. Lembrando que tudo que isso aqui, ó, que está na sua tela aí, se você quiser, eu vou imprimir. Aliás, eu passo para PDF e eu mando para você, tá? E agora a gente vai fazer a seguinte observação do tio Sandrão. Qual a diferença, Sandrão, de ionização para dissociação? Direi para você. Primeiro eu vou botar aqui o ácido e a base para a gente analisar. O ácido, vou botar aqui o HCl. Base, vou botar aqui o NaOH, tá? O ácido em água. Um ácido em água, ele reage com a água. Isso você aprende lá em equilíbrio químico e forma o hidrônio e aprende no ácido também, né? No caso comigo você já aprende logo. E o íon menos. Quando você tem uma base, eu vou até fazer diferente. Eu vou botar apenas uma setinha. Vou botar a água aqui em riba da seta e depois eu vou explicar por quê. Na mais OH-. Tudo aquoso, tá, galera? Primeira diferença é que ao você botar um ácido em água, você está quebrando a ligação covalente. E quando você coloca uma base em água, um sal em água, ou até mesmo um óxido, você está quebrando quem? A ligação iônica. Essa é a primeira diferença. Certo? Então, a primeira diferença, na ionização você quebra a ligação covalente. Na dissociação você quebra a ligação iônica. E aí, justamente, por você ter um composto covalente que compartilha elétrons, na ligação iônica não. Um cara dá e o outro recebe, né? Tanto é que não existe moléculas, composto iônico sólido
e líquido não formam moléculas, formam um retículo cristalino iônico, isso é muito importante. Você quebra o retículo cristalino dele. Então, um sal também está dentro da nossa regra de dissociação. Bacana? Então, primeiro você está ionizando uma molécula, o outro você está dissociando um composto iônico, um aglomerado iônico. Segunda diferença. A primeira foi ligação covalente. Segundo, o nosso querido ácido aqui, se você pegar o ácido puro, só o HCl, e botar em água e derreter ele, passar para o estado líquido, pode pegar um cabo desencapado, botar lá dentro, botar o dedo, você provavelmente não vai levar um choque. Porque o ácido ele só forma íons quando ele está em água. Então esses íonzinhos aqui, ó, só são formados quando ele está em água. Já um composto iônico não. Se você pegar o seu sal de cozinha e derreter ele e fizer o mesmo processo, pegar o fio desencapado, botar na tomada e tal, botar o dedinho lá, você vai levar um choque, cara. Por quê? O composto iônico fundido é passado para o estado líquido, ele conduz a corrente elétrica. Certo? Então, qual é a diferença aqui? Uma das outras, a primeira diferença é a ligação covalente e a outra ligação iônica. Na ionização, você produz íons. Né? Esses íons aqui, eles são formados. Olha que bacana. Eles são produzidos. Eles não existiam antes. Agora, na dissociação, que você está quebrando ligação iônica, os íons já existiam. Tanto é que ele conduz a corrente elétrica quando ele está puro. Ele não precisa da água para conduzir a corrente elétrica. Então, na verdade, o que você fez aqui, foi separar. Você separa os íons apenas. Certo? Houve uma separação. Foi formados, o outro foi separado. E a definição mais bacana. A água é um dos fatores que diferencia a ionização e a dissociação. Observe que em cima eu tenho uma reação química. E é, Sandrão? Eu tenho uma reação química porque eu produzi hidrônio e cloro. Então, na ionização, a nossa querida água, ela não é apenas o solvente, não. Ela é o solvente e o reagente da reação. Isso é uma reação química. A ionização é uma reação química. A dissociação é apenas separação de íons. Então, na dissociação, a nossa querida água aqui, ó, ela é apenas o solvente. Olha que bacana. Garanto que quem vai assistir essa aula tem muita gente que não sabia dessa função da água. Então, qual é a diferença da ionização para a dissociação? Simples. Sandrão, primeiro, ionização quebra a ligação covalente e a dissociação quebra a ligação iônica. Segundo, na ionização eu tenho a formação, produção de íons, porque o ácido puro não conduz a corrente elétrica. Então, teoricamente, quando eu coloco ele em água, ele conduz a corrente elétrica porque ele produz íons, certo? Então, ocorre a produção de íons. Na dissociação, não. Os compostos iônicos eles já conduzem a corrente elétrica quando puros do estado líquido, ou seja, fundidos. Então, na verdade, você só separa esses íons. E na ionização, a água, além de ser o solvente, ele é um dos reagentes de uma reação. Ele é um dos participantes da reação. E na dissociação, ele é apenas o solvente. Bacana, galera? Certo? Até aí estamos entendidos? Beleza? Tudo certo.